Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre esse encontro de jovens que aconteceu em Roma, que tem causado aí uma certa repercussão e foi uma espécie de jornada mundial da juventude resumida. Então nós hoje queremos explicar para as pessoas que de forma alguma a Igreja Católica verdadeira algum dia poderia promover um encontro como esse, e de forma alguma nós podemos considerar que esse homem que está ali em Roma se apresentando como Papa da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV, é um verdadeiro e legítimo sucessor de São Pedro. Então nós vamos provar isso aqui através dessa explicação e vamos mostrar também que o Papa Leão XIII, que é um Papa verdadeiro da Igreja Católica, excomungou esse Leão XIV, justamente porque esse homem está ensinando a heresia do americanismo. Então já passaram-se aí mais de 3 meses desde que ele foi eleito por cardeais que não estão habilitados para fazer a eleição de um verdadeiro Papa. Então essa eleição é sustentada pelos meios de comunicação no mundo inteiro, que tem a intenção de manter essa nova igreja com esse ministério do erro. Porque eles não estão ali simplesmente para fazer uma heresia de vez em quando, ou para ensinar alguma coisa certa ou alguma coisa errada de vez em quando. Não, eles estão ali para ensinar sempre o erro. Então isso daí é uma coisa já automática. A Igreja do Vaticano II já é o ministério do erro. Entretanto, cada um desses falsos papas ensina de uma forma mais evidente algum tipo de heresia. E por isso que nós fizemos questão de mostrar que Francisco foi excomungado por São Pio X especificamente pela heresia do modernismo, e agora nós estamos vendo que Leão XIV é condenado por Leão XIII especificamente pela heresia do americanismo. Então, isso daí vem a calhar porque ele é americano, nasceu justamente na cidade de Chicago, que é como que um dos centros desse fluxo desta heresia do americanismo. Porque foi justamente ali em Chicago que se realizou, na última década do século XIX, um congresso pancristão, onde eram convidadas as pessoas de todas as religiões, especialmente os cristãos de todas as confissões. Então, toda essa história é muito interessante e nós devemos prestar atenção nisso. Por isso que eu estou aqui convidando as pessoas a entenderem o que está acontecendo, e nós vamos colocar aqui todos os argumentos e explicar por que Leão XIII excomungou Leão XIV. E é interessante, inclusive, que esse tal Prevost escolheu esse nome de Leão XIV para dar aquela disfarçada, dizer assim, não, aqui ó, estou escolhendo o nome de um Papa do passado, ó, um Papa que vocês tradicionais, vocês gostam muito dele, então é justamente para mostrar que eu estou mantendo o que Leão XIII disse. Mas isso é falso. Ele está justamente fazendo o contrário. E ele está ensinando uma doutrina contrária à doutrina de Leão XIII. Portanto, ele não é sucessor de Leão XIII e nem é sucessor de São Pedro, mas é sucessor de Francisco e dos falsos papas aí que se seguiram depois de João XXIII. Então, por isso, nós fazemos aqui essa denúncia e começamos a explicar primeiramente com relação a esses encontros de jovens. Então, isso daqui é uma coisa que nós já falamos em outras conferências. Jamais a Igreja Católica vai promover encontros de jovens misturando meninos com meninas, rapazes com moças. Isso não acontece no catolicismo. Inclusive, tem uma encíclica muito importante do Papa Pio XI que mostra justamente que a educação cristã, que é feita pela Igreja Católica, deve ser feita
somente em colégios onde se separe os meninos das meninas. A partir da idade 6 anos, 7 anos, eles têm que ser separados. Né? E eles têm que estudar sempre em escolas separadas. Então, uma escola que junta meninos com meninas não é uma escola católica. Já começa por aí. Quanto mais esses encontros. Porque esses encontros de jovens, eles são obrigados a viajar. Se eles vão viajar, eles vão passar a noite. Eles vão passar a noite em quê? Eles vão passar a noite alojados onde? No meio de quem? Percebe? Olha o perigo. E assim, eles vão ficar ali convivendo com pessoas de outro sexo em situações de pecado. E o que é mais grave é que essa multidão de jovens que se reuniu para esse movimento ali, desse encontro que eles promoveram no jubileu, eles estavam mal vestidos, inclusive tinha moça ali de biquíni, todos mal vestidas, e nenhuma autoridade da igreja apareceu ali para dizer, olha, você não pode se vestir assim, coloca uma roupa decente, senão você não pode participar da missa, senão você não pode comungar. Ninguém fez isso. Por quê? Porque ali está acontecendo o império do liberalismo. Agora, você vê que o que eles fizeram no auge da Revolução, nesses encontros de rock das décadas de 60, agora eles reproduzem em encontros que se dizem católicos. Imagina? E que acabam sendo ocasiões para a perversão dos jovens. Quer dizer que eles ouvem um pouquinho da palavra de Deus, cantam umas músicas bonitas ali para dizer que está falando coisas santas e, ao mesmo tempo, colocam aquelas pessoas num ambiente de perversidade. Então, no final das contas, nada disso adianta. E isso acontece também no Brasil, em todo lugar do mundo, onde eles promovem esses grupos carismáticos de jovens, aí as pessoas chegam ali, cantam, dançam, né, e depois promovem essa perversidade entre os jovens que participam. Porque raramente eles falam da doutrina, às vezes falam de alguma coisa da moral, mas quando falam da moral, que não, é pecado isso, é pecado ter relação fora do casamento, etc, etc, depois eles mesmos deixam as pessoas em ocasião de pecado. Então não adianta nada. Porque não adianta você conhecer a lei também, se você também não tem uma sociedade organizada ali para poder evitar que isso aconteça. Porque numa sociedade cristã, os pais são responsáveis pelas filhas e não deixam as filhas viajar com os amigos, dormir fora de casa. Jamais acontece isso. E por que que esse homem que se diz papa não disse, ó, como que vocês chegaram aqui? Como que os seus pais autorizaram vocês fazerem essas viagens? Se vocês estão aqui vivendo longe deles, vocês não estão casados e estão aí vivendo de qualquer jeito. Percebe? Em nenhum momento eles dirigem esse tipo de exortação, porque eles estão sendo coniventes com o liberalismo do mundo moderno. Então, toda mensagem que esse tal Leão XIV vai produzir para esses jovens durante esse encontro é uma mensagem protestante. É uma continuação daquilo que dizia João Paulo II e daquilo que dizia também Francisco. Esses dois foram os principais nomes desse movimento carismático e populista que está atuando nessa nova igreja do Vaticano II. E que tem por objetivo atrair as pessoas com uma mensagem fácil, uma mensagem de acolhimento, mas ao mesmo tempo uma mensagem que omite a doutrina, tanto a moral quanto a doutrina da fé. Então é por isso que nós estamos aqui não só acusando, mas mostrando que Prevost é um discípulo do americanismo. E ele, de fato, condenado por Leão XIII por promover a heresia do americanismo. E a heresia do americanismo ela é sutil porque ela tem 3 aspectos. Em primeiro aspecto é que ela vai fantasiada de cultura. Então ela diz assim, não, de fato a Igreja Católica ensina isso, de fato a sociedade católica é assim, mas a nossa cultura americana é diferente. Então aqui a gente faz assim. Então quer dizer que isso aí pegou no século XIX. Hoje em dia é a cultura moderna que entra, né? Não, mas a nossa cultura moderna, os jovens
né? Nós não podemos pegar os jovens assim e fazer, olha, você tem que fazer assim, fazer assim. Por quê? Porque a cultura deles é a cultura moderna, ele já aprendeu assim, ele tem que viver assim. Isso aí já é o veio americanismo. Segunda coisa do americanismo que é sutil é exatamente isso, que o americanismo diz assim, nós queremos ganhar mais gente para a igreja. Então nós temos que renunciar a certas coisas, ou pelo menos omitir certas palavras duras ou certas doutrinas para poder atrair mais pessoas. Isso é exatamente o que pregava o americanismo, condenado também por um verdadeiro papa. E por fim, outro aspecto que é muito forte do americanismo e que é presente nessa pregação de Leão XIV é o seguinte, os cristãos têm a mesma mensagem. Nós não podemos fazer divisão. Nós temos que fazer união com todos os cristãos e também, por que não, com todas as pessoas que são de outras religiões, mas que têm uma mensagem boa. Tem uma mensagem de acolhimento, de amor, de fraternidade. Então, vamos deixar de lado o que nos divide e vamos estar unidos numa mensagem boa. Então, é por isso que a mensagem do americanismo, desse veio que se desenvolveu na Igreja dos Estados Unidos no século XIX, é marcada por uma pregação muito semelhante à dos pastores protestantes. Então, se você for analisar, parece muito. Vamos falar de amor, vamos falar Jesus é a nossa vida, vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir a palavra de Deus e pronto. Fica nisso. Entendeu? Todo mundo acha lindo, maravilhoso, diz que recebeu graça, diz que foi curado e pronto, volta para casa feliz. Mas está indo contra Deus e contra a Igreja Católica. Então, certa vez ele se dirigiu aos jovens dizendo assim, ó, queridos jovens, a nossa esperança é Jesus. Olha que bonito. Depois diz, ó, é ele, como dizia São João Paulo II, quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo de grande. Então olha só a mensagem, tá vendo? Você fala que é uma mensagem herética, uma mensagem errada? Não, é uma mensagem bonita. Mas você percebe que não chega em lado nenhum, não ensina nada. Só simplesmente diz, ó, nossa esperança é Jesus e para vocês serem felizes, vocês têm que fazer algo de grande. Aí todo mundo, é mesmo, né? Vamos fazer algo de grande, pronto, tá bom. No aperfeiçoamento de vós próprios e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna. Pronto, termina ali. Pronto, aperfeiçoamento de vós próprios, né? Cada um aperfeiçoar, pronto, fazer as coisas melhor e tal, e tornar a sociedade mais humana e mais fraterna. Essa é a mensagem do americanismo tal e qual. Parece que o homem saiu ali da forma do americanismo. Porque o americanismo, como diz Leão XIII, nós vamos analisar justamente o documento de Leão XIII que condena essa heresia. Ele fala que o pior problema do americanismo não é o que ele diz, mas é o que ele não diz. Por quê? Porque deveria dizer tais coisas e não diz. Porque eles pecam pela omissão. Que eles escondem a doutrina. Eles fazem questão de dizer, não, tem certas coisas que é melhor não dizer. Então por isso que ele vai justamente contra a doutrina. E depois ele continua dizendo, ó, essas são lindas palavras que lembram o que o Papa Francisco ensinou a outros jovens como vós em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude. Todos somos chamados a confrontar-nos com grandes interrogativos que não têm uma resposta simplista ou imediata, mas convidam a realizar uma viagem, superando-se a si mesmo, indo mais além. Olha aí, tá vendo? Aí você fala, falou uma palavra linda, tá vendo? Convidando os jovens a se superar, a não ficar ali só naquele, né? Percebe? Vai dizer, não, ele está pregando uma heresia? Não, está falando coisas bonitas para o jovem. Não está na heresia. Isso é heresia do americanismo, é exatamente isso. Você tem a oportunidade de reunir todas aquelas pessoas ali, porque como eu disse, já reuniu errado, porque não podia misturar esses jovens, né? Meninos com meninas, moços com moças, né? De qualquer jeito. Mas, desde que você reúne as pessoas para escutar a palavra de Deus, essas pessoas têm que escutar a doutrina.
A doutrina moral, a doutrina da fé, tem que escutar a palavra de Deus pregada tal como ela é. E não. Eles vão ali para escutar essas mensagens de autoajuda, essas mensagens de aperfeiçoamento pessoal. Percebe? Então, é por isso que nós devemos compreender que, de fato, nós estamos diante de personagens que estão ali fantasiados de bispos ou fantasiados de papas, mas que estão trabalhando concretamente e conscientemente para impedir que o catolicismo exista na face da Terra. E é por isso que eles vão, aos poucos, produzindo uma nova igreja com novos valores, com novas doutrinas, com novos paradigmas, inclusive com novos santos. Não é à toa que ele anunciou ali que vai canonizar o tal do Carlos Acutis, porque esse Carlos Acutis, né, não estou julgando ele como pessoa, pode ter sido uma pessoa boa, mas com certeza não é um santo, não é uma pessoa que jamais seria canonizado pela Igreja Católica. Por quê? Porque não é uma pessoa que fez nada em grau heróico, porque para ser canonizada a pessoa tem que ser alguém que faz coisas em grau heróico, não só que manifesta claramente a fé católica, mas também que faz coisas fora do normal, que estão assim acima do normal, como é o caso de São Luís Gonzaga. Esse sim foi um grande santo, patrono da juventude, mas para os jovens esquecerem a penitência e a adesão de São Luís Gonzaga à total fé católica, então o que eles fazem? Eles criam novos santos para os jovens se apegarem a esses novos santos e esquecerem os santos do passado. Então, só com essas palavras aí que eu citei, nós já temos os elementos para provar que o falso Papa Leão XIV é condenado por Leão XIII com a heresia do americanismo. E, ao invés de denunciar o herético, os bispos, mundo inteiro, falam alguma coisinha, reclamam de alguma coisinha, os que são melhores reclamam de alguma coisa, mas não chegam à conclusão final da questão. Então você veja, por exemplo, aqui o caso do bispo Strickland, nos Estados Unidos, que foi removido da sua sede pelo Francisco e que teria todos os elementos para chegar a uma conclusão correta da história, mas como ele também foi formado nessa geração de Vaticano II e de João Paulo II, então ele não consegue enxergar claramente o problema. A mesma coisa, por exemplo, o cardeal Sarrat, inclusive esses dias ele veio aqui na Bretanha e fez lá uma missa, fez um discurso e as pessoas acharam que ele falou muito bem e que falou de coisas certas, coisas tradicionais, mantendo aquilo que a Igreja Católica diz. Mas essas pessoas são culpadas diante de Deus, porque eles sabem a verdade e eles omitem essa verdade, por interesse. Então, o cardeal Sarrat, inclusive, já teve a oportunidade de dar um passo em direção à verdade e não quis. Então, ele já é culpado diante de Deus. Mesma coisa esse bispo Strickland, que não só foi perseguido por Francisco, mas pelo próprio Prevost, que na época era o responsável por nomear os bispos no mundo inteiro e que foi quem perseguiu o Strickland lá nos Estados Unidos a mandato do Francisco. Então há muitas pessoas que têm essa ilusão de que esse novo pseudo-papa atual vai fazer alguma coisa em direção contrária do que fez Francisco, mas ele está mantendo tudo que o Francisco fez e está reafirmando tudo que Francisco disse. Inclusive, ele manteve na congregação da doutrina da fé, com o cargo de prefeito, esse tal Túcio, que foi quem fez essa declaração Fiducia Supplicans, assinada por Francisco, para que os homossexuais recebam bênçãos, como se eles fossem casais. Inclusive, na Alemanha, existe até o rito de bênção de homossexuais que você olha, é exatamente um rito de casamento. E tem alguns padres que se recusam a fazer esse rito, os bispos vão lá e perseguem. E o Vaticano não diz nada, porque eles dizem, não, realmente não é bem assim, mas pode ser assim.
Então tudo fica na linguagem dúbia, dissolvida. Então esse Strickland, quando foi responder a essa entrevista, o que ele estava achando do Leão XIV, ele diz: se o Papa Leão XIV optar por manter as mesmas políticas contra as quais já me manifestei, então quer dizer, manter a mesma linha de Francisco, então ele coloca no condicional, isso que eu acho impressionante. Quer dizer, como que a pessoa ainda pode imaginar que ele, quer dizer, que ainda pode fazer uma coisa diferente? Então ele diz: a aproximação com as pessoas é importante desde que nós estejamos enraizados nas verdades imutáveis da fé católica. Mas quando essas prioridades são usadas para justificar concessões doutrinárias ou a supressão de expressões legítimas da fé, como a liturgia antiga, elas se tornam ferramentas de divisão em vez de unidade. Meu engajamento com esse pontificado será o mesmo que foi sob o Papa Francisco, respeitoso com o ofício papal, mas inabalável em denunciar o erro e a defender o depósito da fé. Então você veja a contradição? Quer dizer que esse bispo está dizendo que ele é respeitoso com o ofício papal, mas inabalável em denunciar o erro. Então quer dizer que ele está entendendo que um papa legítimo pode ensinar o erro. E é ele que vai corrigir o papa. Quando que, na verdade, a igreja ensinou claramente no Concílio Vaticano I que é o papa que corrige os bispos. Entendeu? Então, quer dizer, aqui o bispo Strickland manifesta a heresia do galicalismo. E essa heresia do galicanismo, que nós já denunciamos outras vezes, é justamente a heresia dos tradicionalistas que bloqueia a Igreja Católica e mantém a Igreja verdadeira presa e sem condição de se manifestar, dando força para a Igreja do Vaticano II. Porque não consegue diferenciar a verdade do erro. Não consegue diferenciar onde está a verdadeira igreja e onde está a falsa igreja. De tal forma que eles reconhecem como Papa aquele que ensina heresias. Então, por isso eles resistem. Por isso que tem muita gente que chama os galicanos de reconhecer e resistir. Porque eles reconhecem a autoridade e ao mesmo tempo resistem. Sendo que a Igreja Católica já disse claramente, já deixou bem claro, que se uma pessoa ensina o erro, essa pessoa não é Papa. Não importa que ele esteja vestido de Papa ou reconhecido como Papa, ele não é Papa. Então é por isso que a gente sempre denuncia o galicanismo, porque é o pior de todos os movimentos que nós encontramos hoje, no sentido de bloquear o verdadeiro catolicismo diante do erro modernista que se instalou na nova igreja. Então, existe o grau menor do galicanismo, que é justamente desse bispo, quando eles estão em união plena com alguém que eles dizem que ensina coisas erradas. Depois tem um outro grau maior de galicanismo, que é aquele da Fraternidade de São Pio X, que ensina o seguinte: não, nós dizemos que ele é Papa, mas nós não estamos em comunhão com ele. Nós não estamos totalmente em comunhão com ele, nós simplesmente dizemos que ele é Papa, mas nós estamos fora da igreja dele. Então isso aqui é uma contradição mais forte dos galicanos que estão ali seguindo Monsenhor Lefebvre na Fraternidade de São Pio X. E existe outro nível que se apresenta mais ou menos da mesma forma, que é o nível da resistência do Monsenhor Williamson, dizendo: não, nós não temos comunhão nenhuma, mas ele é um Papa verdadeiro. Percebe? Quer dizer, nós não obedecemos, mas é um Papa verdadeiro. Então, isso é um absurdo. Isso aí mostra realmente o veio da heresia galicana que se manifestou no século XIX. E por fim, tem ainda um outro grau mais sutil, que é o grau da tese. Então essa tese de Cassiciaco vai dizer o seguinte: nós somos não unacum, nem colocamos o nome dele no cânon da missa, mas ele é um Papa validamente eleito. Então quer dizer, isso é mais perigoso. Por isso que nós estamos sempre explicando para as pessoas
que nós só podemos considerar legítimo um padre, um bispo, que celebra a missa não unacum, mas que não tem parte nenhuma com a tese. Porque se ele disser, não, mas a tese é uma possibilidade, ou então disser, não, a tese também é uma coisa que é possível, que é uma proposta, que é uma solução provável. Não, então ele tem parte com a tese e por isso esse padre ou esse bispo não é católico e a pessoa não pode participar dessa missa. Porque mesmo que ele celebre a missa não unacum tradicional, essa missa não é legítima porque ela está, de certa forma, imiscuída com a falsa igreja do Vaticano II, na medida que reconhece, nem que seja de forma materialiter, como eles dizem, o papado de Leão XIV. Então, aqui vale a pena nós aproveitarmos a oportunidade de revisar o ensinamento do verdadeiro magistério da Igreja, que foi feito pelo Papa Leão XIII, denunciando o americanismo, que é a heresia por excelência de Leão XIV. Então, vamos aqui mostrar a encíclica que o Papa Leão XIII escreveu, na verdade uma carta apostólica dirigida ao arcebispo de Baltimore, e que era para ser transmitida a todos os bispos dos Estados Unidos em 1899. Então ele diz: foi-te revelado, querido filho nosso, que o livro sobre a vida do padre Hecker, que era um livro que falava sobre esse padre e que tinha sido traduzido para o francês. Então ele diz, olha, especialmente suas obras, as quais empreenderam a publicação ou interpretação em língua estrangeira, geraram não poucas controvérsias devido a algumas opiniões expressas sobre a maneira cristã de viver. Então esse padre Hecker era um padre muito famoso nos Estados Unidos nessa época e que tinha sido convertido à igreja metodista, batizado católico, se tornou sacerdote e ingressou entre os redentoristas. E depois de alguns anos entre os redentoristas, ele fundou uma congregação que se chama, existe até hoje, de padres paulistas. Então, é um padre que teve uma grande influência nos Estados Unidos, escreveu vários livros e fez muitas coisas que são boas, apesar de que era herético. E somente depois da sua morte, quando os livros dele e da vida dele começaram a ser traduzidos para outras línguas, é que aquilo causou uma grande repercussão na Europa e o Papa então se manifestou. E por isso ele escreveu essa carta denunciando essa heresia para o arcebispo de Baltimore. Então quer dizer que esse padre não foi condenado por heresia durante a vida, mas ele foi declarado herético depois da sua morte. No entanto, a sua congregação continuou a existir e em 2008 eles colocaram ali a proposta de canonização do padre Hecker. E todos os bispos dos Estados Unidos votaram a favor da canonização dele. Quer dizer que esse homem, que é herético, condenado por Leão XIII, está sendo agora, já próximo de ser beatificado pela Igreja Moderna, em oposição ao que o Papa Leão XIII diz, mesmo ele tendo sido herético, ele provavelmente em pouco tempo vai ser beatificado e canonizado. Então, vocês vejam o nível do escândalo da coisa. Então, continua dizendo aqui o Papa Leão XIII que, portanto, para que possamos assegurar a integridade da fé no supremo encargo do apostolado e cuidar da segurança dos fiéis, desejamos escrever-te mais declaradamente sobre o assunto em questão. Assim, o fundamento daquelas novas opiniões que mencionamos é principalmente isso. Então, quais são os fundamentos do americanismo, ou seja, dessa heresia que o Papa está denunciando aqui? Primeiro, que a Igreja deve aproximar-se consideravelmente da humanidade no mundo atual, veja aí, Vaticano II, a fim de que aqueles que discordam sejam mais facilmente conduzidos à sabedoria católica e, afrouxando a antiga severidade, sejam mais indulgentes com as novas opiniões e razões apresentadas pelo mundo moderno. Aqui a primeira
manifestação herética do americanismo. Pois eles argumentam que é oportuno, para atrair as vontades discordantes, omitir ou suavizar certos pontos doutrinários, como se fossem de menor importância, de modo a não manterem o mesmo sentido que a Igreja sempre sustentou de forma constante. Exatamente isso que eles fazem hoje em dia. No entanto, conforme ensina o Concílio do Vaticano, a doutrina da fé que Deus revelou não foi proposta para ser aperfeiçoada pelas habilidades humanas como uma invenção filosófica, mas como um depósito divino confiado fielmente à esposa de Cristo para ser guardado e declarado infalivelmente. E deve-se sempre manter o mesmo sentido dos dogmas sagrados que a Santa Mãe Igreja uma vez declarou, e nunca devemos nos afastar desse sentido exato. Então aqui ele dá para nós a doutrina correta. E ele continua: não se deve de modo algum considerar isento de culpa aquele silêncio pelo qual certos princípios da doutrina católica são intencionalmente ignorados. Então isso aqui que nós estamos dizendo, que eles vão lá, reúnem essa multidão de jovens e ficam em silêncio, não dizem o que é a doutrina católica. O mesmo Concílio do Vaticano declara: pela fé divina, diz ele, e pela fé católica, tudo deve ser crido que está contido na palavra escrita de Deus ou na tradição, e que é proposto pela Igreja, seja pelo julgamento solene ou pelo magistério ordinário universal, como a ser crido como divinamente revelado. Então não importa se é o magistério solene, o magistério ordinário, você tem que acreditar que aquilo é revelado por Deus. E, portanto, você tem que acreditar naquilo e você tem que manifestar essa doutrina, né? Escutar essa doutrina, ensinar essa doutrina e manifestar a sua fé na doutrina que a Igreja ensina. E daí ele continua também, dizendo que ninguém, de forma alguma, passe por alto a doutrina divinamente transmitida, pois aquele que assim fizer separará os católicos da Igreja, ao invés de trazer à Igreja aqueles que discordam. Então o Leão XIII vai contra o Leão XIV. Ele diz claramente, se você deixa de lado alguns princípios, passa por alto, né, passa por cima ali, algumas coisas fundamentais da doutrina, para poder atrair mais fiéis, atrair mais jovens, atrair mais gente, você vai acabar separando os católicos da Igreja, que é o que aconteceu. Porque nós que somos católicos acabamos ficando de fora, sendo excluídos, considerados cismáticos por eles, enquanto que os que deveriam voltar para o catolicismo, porque discordava daquilo ou daquilo, não estão voltando para o catolicismo, ao contrário, eles continuam nas falsas igrejas, continuam nas falsas religiões. Então não adiantou nada, não atraiu ninguém. E por isso que o Papa Leão XIII também já tinha ensinado isso numa outra encíclica que é muito importante, que se chama Libertas Prestantissimo, quando ele diz claramente nessa encíclica que hoje em dia, no caso no século XIX, as pessoas estavam achando que não deveriam mais dedicar a educação da juventude à Igreja Católica. Então, quer dizer, o que adianta fazer encontro de jovens se esses jovens não são educados pela Igreja Católica? Se eles não foram educados pelas escolas católicas e não são educados em famílias católicas, não adianta chegar lá e educar essas pessoas, porque essas pessoas já estão completamente desviadas da fé e dos costumes cristãos. Percebe? Então, quer dizer, se esses falsos papas se propõem a converter os jovens, a primeira coisa que eles deveriam fazer, né, se é que eles fossem verdadeiros católicos, era justamente restaurar a educação católica dos jovens, com colégios que separam os meninos das meninas, e depois restaurar também as verdadeiras famílias católicas que mantêm a moral católica e a disciplina católica. Isso sim seria uma coisa boa para se fazer para os jovens, mas eles não fazem. Percebe? Então, tudo isso é denunciado pelo Papa Leão XIII nessa outra encíclica também que ele escreveu contra o liberalismo, que se chama Libertas Prestantissimo. Então, o Papa Leão XIII continua ensinando nessa carta Testem Benevolentia o seguinte: eles dizem que agora, mais do que em tempos passados,
o Espírito Santo infunde nos corações dos fiéis dons e carismas mais amplos e abundantes, e os instrui e guia por algum instinto misterioso que os move. Então era exatamente isso que dizia o Padre Hecker. Ele dizia: o Espírito Santo está me movendo, o Espírito Santo é que está me iluminando, o Espírito Santo é que está me mostrando que tem que ser assim. Então ele é um precursor da renovação carismática, que nasceu nos Estados Unidos. A renovação carismática, 100 anos depois do Padre Hecker, é um fruto do apostolado do Padre Hecker, que é condenado, por sua vez, por um verdadeiro Papa católico, que é Leão XIII. E o Papa explica também, olha, não é de pouca temeridade querer medir o limite pelo qual Deus se comunica com os homens, pois isso depende unicamente da sua vontade. E ele é o mais livre dispensador dos seus dons. Mas, como também sabemos por experiência, esses avisos e impulsos do Espírito Santo são geralmente percebidos, não sem certo auxílio externo, e como que por comparação com o ensinamento externo. Então quer dizer que não adianta só a pessoa seguir as suas inspirações internas. Ela também precisa do ensinamento externo, do magistério da igreja, e de uma direção espiritual externa para poder guiar a sugestão do Espírito Santo. E dentro dessa obediência que a pessoa vai fazer a vontade de Deus. Mas ao contrário, esses meios carismáticos vão colocar mais autoridade no que o Espírito Santo está falando para eles do que o que a Igreja Católica diz para nós. E por isso que eles caem em todos esses abismos. Então continua o Papa dizendo que nós temos um exemplo excelente disso, mesmo desde o início da Igreja. Porque embora Saulo, que depois virou São Paulo, tenha ouvido a voz de Cristo diretamente e perguntado a ele o que eu devo fazer, ele foi enviado a Ananias em Damasco, que era já ali um presbítero da igreja, para poder ser conduzido por ele. Então você percebe que São Paulo falou diretamente com Cristo, então ele podia dizer: não, Cristo falou comigo, agora eu sigo só o Espírito Santo diretamente, a palavra de Deus diretamente. Não, ele vai se submeter à igreja e com a igreja que ele vai fazer o apostolado dele. Então, esse modo de agir sempre prevaleceu na igreja, e todos aqueles que floresceram em sabedoria e santidade ao longo dos séculos professaram unicamente essa doutrina. E aqueles que a rejeitam, certamente a rejeitam levianamente e perigosamente. Então, por isso que nós sempre orientamos as pessoas que têm essa espiritualidade fruto do carismatismo a renunciar essa maneira de pensar e de agir, que é contrária à verdadeira Igreja Católica. Portanto, a partir do que discutimos até agora, é evidente, querido filho nosso, diz aqui Leão XIII, que não podemos aprovar aquelas opiniões cujo resumo alguns indicam pelo nome de americanismo. Se não há motivo para rejeitar as leis e os costumes das sociedades, não há razão para considerá-los indignos. Mas, se é para ser adotado para que as doutrinas mencionadas anteriormente não apenas sejam indicadas, mas também honradas, então não há dúvida de que os veneráveis irmãos nossos bispos da América, antes de todos, devem repudiar e condenar como sendo muito prejudiciais a eles e a toda a sua nação. Então aqui é uma belíssima explicação do Papa Leão XIII, dizendo o seguinte: olha, americanismo, enquanto valoriza os valores, a cultura do povo americano, e que isso não esteja em contradição com os valores e com a moral, os costumes ensinados pela Igreja Católica, está tudo bem. Mas americanismo, enquanto a adoção de doutrinas, que, como nós explicamos aqui, são doutrinas contrárias à fé, são doutrinas sutis que destroem o catolicismo de uma forma disfarçada, isso nós devemos rejeitar. E, portanto, na denúncia de heresia desse homem que está ali se apresentando como Papa, nós, ao mesmo tempo, estamos pedindo para as pessoas não só para rezarem, mas também para manterem a fé católica, para testemunharem contra isso, para não darem promoção para uma falsa igreja, mas ao contrário, para manterem o catolicismo e ajudar a igreja a se restaurar com o verdadeiro Papa.
Então peçamos a Deus que, pela intercessão de Nossa Senhora Assunta ao Céu, que Ele nos ajude a mantermos a nossa fé e permanecermos no verdadeiro combate para que a Igreja Católica possa sair dessa situação e possa se manifestar novamente na sua perfeita integridade e na confissão da verdadeira fé. Amém.